Professor, o senhor na sua apresentação, e a Dailton também falou uma coisa muito importante, com relação ao empoderamento dos agricultores e dos produtores familiares. Nós somos técnicos, extensionistas, o senhor é docente, faz parte da coordenação. Quem realmente tem que se empoderar de pegar e executar o IG e obter o selo, realmente são os agricultores, os produtores rurais. Então, trazendo esse recorte, eu queria que o senhor falasse, antes da pandemia, como vinha sendo feita a articulação junto às cooperativas, associações de produtores da região do Baixo Sul. Havia tido aceitação dos agricultores, eles haviam sido sensibilizados da importância de obter o IG para o escoamento e comercialização? Professor, abre seu microfone, por favor, professor. Ok, desculpe. A gente não fez nenhuma pesquisa para poder saber exatamente o que você está colocando, né? Mas, assim, eu percebo, se assim, na realidade nós fizemos 10 encontros, né? E nesses 10 encontros a gente teve a participação significativa de produtores, certo? Não estamos satisfeitos ainda com esse nível de mobilização, precisamos ampliar, tá? Então, a ideia, na realidade, é pouco a pouco chegar a esses lugares, entendeu? Então a gente tem que ver novas tecnologias também, né, a partir dessa coisa da pandemia. Nós montamos uma cartilha, né? Essa cartilha existe em papel, também digital, a gente já circulou também esse material, tá? Então a ideia mais ou menos é fazer com que o agricultor, o produtor, né, entenda, né, esse processo para que ele na realidade possa ganhar, né, se beneficiar exatamente desse processo de discussão como um todo, tá? Acho que alguns exercícios a gente já pode fazer, né? Porque, por exemplo, quando a gente está discutindo a farinha, está discutindo o dendê, a gente já tem uma indicação geográfica registrada que é do cacau. Então, os municípios do Baixo Sul estão nessa indicação geográfica. Eles já podem ativar essa indicação geográfica. Então, conversando com o Cristiano, lá da indicação geográfica das Almeidas do Cacau, ele estava me falando que já existem produtores dessa região do Baixo Sul, já comercializaram, já estão dentro do padrão, né, definido pelo próprio Conselho Regulador da Indicação Geográfica das Almendas do Cacau, mas é preciso que outros produtores, né, tenham conhecimento dessa situação para poder se incorporar. Então ele estava me falando o seguinte, que uma saca de cacau hoje, ela com produto IG, né, da amêndoa do cacau, ela vale 40% acima da média do preço que é estabelecido, da saca. Tá? Então, é um bom promédio esse, né, rendimento em cima. Então, é tentar canalizar também esses produtores de cacau, porque assim, o Baixo Sul você pega, um pequeno terreno, na realidade, né, que você tem pouquinho de cada coisa também. É cacau, é o cravo, né, é o dendê, né, tem vários tipos. Então, ele pode, na realidade, né, dentro do seu processo de produção, ir, pouco a pouco, tentando, né, mostrar ou demonstrar como essa amêndoa de cacau pode chegar aí aos padrões estabelecidos pela IG. E tem que buscar assistência técnica deles para poder estar em contato com vocês, tentando mostrar aí como isso poderá ser possível, entendeu? Então, assim, tentar ver mais ou menos uma coisa que a gente vê que já está dando certo, né? Então, esse preço que ele está colocando é 40% acima da média de uma saca de cacau, sinceramente, é uma grande vantagem, entendeu? Então, se o produtor da região do Baixo Sul vê que o cacau, na realidade, né, segue esse caminho, ele vai tentar fazer isso com outros produtos que estão sob a sua proteção também. Adailton, tem alguma contribuição nesse intuito? Edson, tem algumas perguntas para o Adailton aqui também, certo? De Demétrio. Ele até direciona para completar. Pode ser. Com relação à mobilização social, articulação dos agricultores? Não, assim, o professor ele já colocou isso. Como eu falei para vocês, falar em Dendê para o agricultor familiar
hoje não é uma tarefa fácil, eu estou falando aqui principalmente para os técnicos, sabe muito bem do que eu estou falando, porque se tá tendo uma boa remuneração no produto, o agricultor ele já tem uma motivação natural por isso. Quando o produto ele não está tendo um bom valor, aí você até chama ele para participar de uma atividade do Dendê, muitos agricultores não vão ter motivação sequer para participar dessa atividade. E o Dendê ele já vem já de algum tempo aí nessa decadência. Então, é uma tarefa árdua para quem está na assistência técnica, que vai trabalhar com o Dendê, levar para o agricultor a discussão do Dendê, porque é uma cultura que está desacreditada pela maioria dos produtores de Dendê. Então, por isso que eu disse para vocês que o IG é uma luz no fundo do túnel, porque eu enxergo que através do IG a gente vai poder ter condição de dialogar com esse agricultor e mostrar para ele que tem uma perspectiva, tem uma possibilidade dele ter uma melhor remuneração pela sua produção. Então, é um desafio grande, mesmo assim, nós conseguimos, nesses 10 seminários, inclusive Nazaré foi uma das cidades que nós fizemos um seminário, a gente alcançou nesses 10 seminários mais de 700 participantes nesses 10 seminários. Então, um número considerado, tendo em vista a temática e a conjuntura que vive esse assunto que é o Dendê. Então, nós tivemos essa participação e esperamos aí que, pós-pandemia, a gente possa voltar ao trabalho de mobilização e paralelo aí à construção desse caderno e, consequentemente, o registro da IG Dendê. Temos algumas participações aqui do público que está nos assistindo. Júlio Matiasi. Muito obrigado ao professor e aos demais relatores. Parabéns aos organizadores. B. Rebouças. Lembro dos biscoitos de conquista. Ele cita, né, o avoador de conquista, que seria também um potencial produto para obter o IG. Márcia Filgueiras. Professor? Sobre os biscoitos, só para dar uma notícia, eu participei de uma banca, né, no Profinite, lá do IF Bahia, de uma dissertação sobre os biscoitos de Vitória da Conquista. Então, já tem muita coisa feita, o Sebrae está se dedicando também a essa cadeia produtiva, então talvez seja um produto de IG que a gente vai ter pela frente também. Com certeza. Márcia Filgueiras, ótimas palestras, em atenção às questões ambientais e em relação da força de trabalho, com enfoque na segurança. Tem-se pensado ou estabelecida parceria em criar tecnologia que favoreça essa aliança? Aí eu passo para o professor, para Dailton fazer uma contribuição. Professor, ligue seu microfone, por favor. Essa pergunta aí de novo. A pergunta é de Márcia Filgueiras. Ótima palestra. Tô vendo. Ótimo. Atenção às questões ambientais. Essa pergunta, Márcia, muito obrigado, é muito importante também, né? Então, a gente sabe que desses aspectos tecnológicos são importantes, né? Então, pouco a pouco, isso vai entrando na agenda da discussão, tá? Então, discutir... Então, essa questão da tecnologia vai do ponto de vista da produção, da melhoria do sistema de produção do azeite, mas também vai nas tecnologias que precisam também serem observadas no contexto do trato com o resíduo do azeite de dendê, que é muito prejudicial também, né? A questão do meio ambiente. Então, essa é uma vertente importante. Isso que eu coloquei, por exemplo, da tecnologia, né, da colheita, que é uma coisa que nos chama muita atenção, é um gargalo, uma coisa que a gente precisa buscar, mas concretamente a gente não tem alguns protótipos, por exemplo, né, para fazer essa subida, mas estamos tentando discutir com a Secretaria de Educação do Estado, a Superintendência de Educação Tecnológica, a implantação de uma escola do Dendê,
né, uma escola de segundo grau do Dendê, que é nessa vertente aí de buscar a sedução, a atração dos jovens para os produtos da região, principalmente aí do Dendê. Então, são várias, né, ações que a gente está tentando buscar para poder melhorar o sistema de tecnologia dessa produção, né? Também já vi algumas pesquisas da própria professora Deusdélia, da Escola de Nutrição, traz a preocupação com a questão das embalagens, né? Não dá para se produzir, ter um azeite de qualidade, ou que dure o maior tempo também, ele numa garrafa PET clara, então, e a luz da realidade, né, vai reduzindo, né, esse tempo da qualidade do azeite. Então, ela propõe, inclusive, que as garrafas sejam, né, de vidro. Então, tem muitos desafios que a gente vai ter que encarar como forma de ter uma indicação geográfica plena, tá? O que a gente vai, né, construir agora é tentar solicitar esse registro, conquistar um registro, mas já sabemos que o pós-registro é efetivamente aí que as coisas precisam, né, serem mais azeitadas, organizadas, para que a gente implemente aí a partir, né, do que preconiza nessas questões da tecnologia, da ciência, da cultura, né, agregando valor aí à produção de azeite da Costa do Dendê. Adailton, quer fazer alguma contribuição? Nessa linha que o professor colocou aí, é importante dizer que... E aí a importância de você ter a UFBA, de você ter o IFE baiano, e de buscar outras instituições, justamente para estar até vendo os editais que normalmente vão estar saindo para apresentar propostas nessa área da inovação tecnológica. Então, eu acredito que o OIG, ele vai dar todas essas possibilidades para poder você chegar com um projeto para o próprio governo. Acredito que a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia pode ser uma parceira nisso aí, e mostrar que existe todo um projeto baseado nessa questão da produção, mas também na valorização desse produto, que tem mercado e que precisa investir nessa tecnologia. Então, é necessário, sim, que se tenha estudos, que se tenha novas tecnologias para poder a gente estar implantando na questão da cultura do Dendê, principalmente o grande desafio aí nessa área da colheita, né? Porque não é assim, é admissível a gente não ter até hoje nenhum estudo, nenhuma tecnologia, pelo menos que eu tenha conhecimento, experimentada aqui na região para substituir a peia. Então, espero que avance nesse sentido, ou, quem sabe, até na substituição das plantas, porque o Dendê tenera, por exemplo, ele tem uma vida útil de no máximo 25 anos, e que ele tem a estatura não é nem comparável em relação ao Dendê dura. E aí, não sei se seria poderia ser uma das saídas essa aí, as substituições, mas isso é algo que não é tão simples e não vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, antes dessa substituição, precisa realmente que se tenha tecnologia, e para isso que existem as instituições de pesquisa, né? Mas, como eu falei lá no início da nossa conversa, é uma cultura que, ao longo da sua história, ela não tem políticas públicas, ela é invisível dentro das estruturas de governo. Agora, no governo da Bahia, no governo do Estado, com a AK, com a SDR, é que a gente, com a Bahia Té, é que a gente passa a ter essa questão do Dendê em algum nível de discussão. Aí tem os editais, já tem assistência técnica que voltaram também para essa questão do Dendê, mas ainda é muito incipiente para a necessidade que nós temos aqui. A gente precisa de muito mais. Inclusive, nós já apresentamos para o diretor da CA uma proposta para a criação de um programa estadual para a cultura do Dendê. No território Baixo Sul, nós construímos um documento aqui a várias mãos e apresentamos ao Wilson, solicitando que pudesse ter um programa voltado para a cultura do Dendê. Para aí sim, você ter condição de ter recursos, você ter condição de ter uma política continuada e não ser ações pontuais
para a cultura do Dendê, como nós temos hoje, que são uma ação pontual dentro da CA, que são essas unidades de processamento e o pessoal da assistência técnica aí. Então, fora disso, eu não conheço outras ações, outras políticas do governo do estado, do governo federal. Em um determinado período, nós tínhamos aí o biodiesel, que nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, que deu um incentivo, que iniciou um trabalho, a própria Petrobras também, mas o programa não foi à frente, que o programa biodiesel, pelo menos aqui na nossa região, e hoje a gente não tem nenhum programa voltado aí para o incentivo e desenvolvimento da cultura do Dendê. Então, nesse sentido, respondendo a nossa professora, eu acho que há uma necessidade muito grande das instituições de ensino, de pesquisa, estar desenvolvendo ações no sentido da gente ter tecnologias voltadas para a cultura do Dendê aqui no nosso território. Muito bem. Dando seguimento aqui às participações no chat, Ismael Alves, ele participa. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. No Recôncavo existe um EG do tabaco, Brasil, Bahia. Então, esse IG do tabaco está em tramitação, né, professor? Assim como o IG da farinha da Cupioba. No Mato Sul também nós temos o IG da cerâmica de Maragogi-Pinho, que está em tramitação, que é muito próximo também, faz limite com o território do Recôncavo. Pode falar, professor. Essas estão em processo de discussão, né? Tanto Maragogi-Pinho como Salbara, tá? É uma professora da UFBA também, do curso de biotecnologia, que coordena essas ações, mas não são IGs ainda, né? Então, em processo também de discussão. Demétrio Dessa, presidente da Contrata em Nazaré, parabéns pela realização desse evento e que traga mais incentivos para o agricultor que atua com esse produto. Ângelo Vasconcelos. Ângelo é ACR do Projeto Bahia Produtiva, ele atua na comunidade de Engenho da Ponte, em Cachoeira. Ele pergunta, o que podemos fazer com os resíduos do Dendê para que possa ser comercializado também? Poderiam, Adailton, professor, fazer uma contribuição nesse sentido? É aonde eu falo que a gente precisa de unidades de beneficiamentos na agricultura familiar para o agricultor e deixar de ser o vendedor de cacho e ele passe a ser vendedor dos produtos. Nós podemos citar aqui dezenas de produtos que é possível você ter no processamento do Dendê. Desde o óleo, a casca, o óleo de palmiste, a torta do Dendê, a bucha, uma série de produtos que você pode ter na produção do Dendê, mas o agricultor só vai ter acesso a isso se ele tiver uma unidade de processamento, e que essa unidade de processamento ela seja coletiva, através aí de uma cooperativa, que é o correto, você ter os agricultores em uma cooperativa, ele ter essa unidade de processamento, para que ele possa entregar o produto cacho e ele receber uma remuneração pelos produtos que vai ser gerado através desse processamento. Aí ele vai agregar valor e aí, consequentemente, ele vai ter uma melhor remuneração pelos seus produtos. Enquanto ele for um entregador de cacho, ele vai continuar sempre trabalhando para alguém ganhar dinheiro às custas da sua mão de obra, do seu trabalho, do seu esforço, que é muito árduo. Então é isso. E eu tenho agora em seguida uma outra reunião às 16 horas. Eu quero já agradecer a vocês aí pelo convite, mandar um abraço para o meu amigo Demétrio, Antônia Germana, Heraldo, Cláudia, Geval, que estava também acompanhando aí, Eduardo, um dos coordenadores do território, Nil. Então, Eduardo, Nil, Antônia Germana e Adailton são as 4 pessoas que estão à frente da coordenação do Território Baixo Sul. O nosso articulador, João Nildo, também deve estar acompanhando. Então, parabenizar a equipe da Ascob pela realização desse seminário e dizer para vocês que eu vou estar sempre à disposição, precisando, pode estar sempre contando com a gente aqui. Eu só peço desculpa porque eu agendei um compromisso agora às 16 horas e é também por aqui. E aí, inicialmente, a gente tinha pensado aqui numa atividade de 1h30, mas o assunto é interessante, a gente acaba passando. Se eu não tivesse essa outra atividade, tranquilamente eu continuaria um pouco mais com vocês. Mas eu estou avisando que quando chegar às 16 horas, eu vou estar saindo dessa plataforma aqui, ingressando em uma outra atividade já previamente agendada.
Adailton, desde já, nós da Ascob agradecemos a sua participação. Foi de grande valia a troca de experiências, as suas falas, o seu envolvimento social com os produtores, com as associações cooperativas. Realmente, a sua fala foi muito importante, trazendo a experiência de Baixo Sul, fazendo esse intercâmbio territorial Baixo Sul e Recôncavo. Acho que isso é muito importante para os nossos agricultores, para as nossas associações também. Então, desde já, a Ascob agradece a sua participação, nos colocamos à disposição também para contribuir com o G do Dendê, com o CODETE no que for preciso, tá bom? Grande abraço e a gente dá a sequência ao professor Alcides para terminar nossa live. Uhum. Ok. Alguém perguntou sobre os produtos, né? Alguma coisa assim. Eu vi uma experiência, quer dizer, eu não me dedico muito a isso, mas uma experiência que me chamou muita atenção, que é a produção de cogumelos a partir da bucha do dendê, tá? Aquilo que sobra, que tira o coquinho, fica aquela bucha, aquilo ali prensado e a produção do cogumelo a partir exatamente dessa bucha. Foi um experimento que eu vi, né, lá no Instituto Federal Baiano, lá no campus de Valença, né? Não, o professor, acho que é o professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, não conversamos muito, mas vi que existia uma sessão ali de atividade tentando discutir aí essa inovação que é a produção de cogumelo a partir da bucha do dendê. Uhum. Mas é isso, eu gostaria de agradecer também, foi um prazer, me coloco à disposição, né, para a gente estar com esse debate, discutindo cada vez mais a potencialidade que a Bahia tem, que o Brasil tem, que o Nordeste tem, com relação a esses signos distintivos. São formas que podem contribuir para o desenvolvimento territorial, pode melhorar a renda das pessoas, pode organizar o produto, pode organizar os produtores, né? Então, a gente tem possibilidades aí futuras de construir essa indicação geográfica, porque acredito que estamos construindo uma rede efetiva que assumiu a responsabilidade com isso e já está vendo a possibilidade, né, de agregação de pessoas. Então, esse avanço foi muito significativo, né? Esse ano, pouco tempo, na realidade, que nós temos, né, dessa discussão, mas a gente já vislumbra aí grandes possibilidades, né, dessa criação dessa indicação geográfica. Tá? Muito obrigado, estou à disposição e a gente pode se encontrar em outro momento também. Eu só vou finalizar com algumas contribuições externas aqui do pessoal. Demétrio dessa, exatamente, Adailton. O crédito rural para o Dendê é inexistente na Bahia. Enquanto isso, o Banco da Amazônia oferece todo o apoio à cultura no norte do país, trazendo aquela abordagem que o senhor falou sobre o crédito rural. Ele ainda falou, não podemos esquecer da importância da produtividade utilizando variedades de Dendê mais produtivas, que já foi falado sobre a variedade Tenera. Cláudia Silva, parabéns a Adailton pela grande contribuição que sempre fez para o território Baixo Sul através dos trabalhos realizados. As pessoas reconhecendo o seu grande trabalho aí à frente do colegiado territorial, Adailton. Parabéns. Antônia Germana, excelente iniciativa. Moniz e Moni, parabéns pela live. Precisamos sim fortalecer o saber fazer local para agregar valor aos produtos e assim melhorar a qualidade de vida da população desses territórios. Muito bem. Ana Eleonora, acredito que o passo primordial para uma possível EG seria estruturar uma cooperativa, não é isso? Para justamente solicitar o selo junto ao INPE. Antônia Germana, parabéns às COB até Edson Jefferson pela moderação, coordenador do eixo Dendê e do CODETE Baixo Sul, Adailton Francisco, e ao doutor Alcides, por esse brilhante trabalho nos territórios. Então, gente, a gente vai finalizando nossa live, agradecendo a todas as pessoas que contribuíram, a todas as pessoas que participaram. Quero agradecer grandiosamente ao professor Alcides, que é nosso parceiraço desde o tempo de G da farinha da Copiola, se estendendo agora ao G do Dendê. Eu acho que o nosso bate-papo sobre o G do Dendê elucidou muitas informações positivas acerca da cultura. E só para finalizar minha fala, professor, nós temos aqui o município de Cachoeira, a comunidade de Engenho da Ponte, que nós trabalhamos e que não está naquela relação de municípios no qual o senhor apresentou inicialmente.
Então, eu queria que o senhor falasse se há possibilidade de inserir o município de Cachoeira dentro do projeto de indicação geográfica para ser também. Aquele mapa que eu mostrei tem município de Cachoeira, sim. Tá? Então, essa, como chama? Lagoa da Engenho da Ponte. Tá, a gente está disponível para ir até lá, fazer a discussão. Agora temos que pensar nesse novo retorno, né? Já era a nossa intenção essa, né? Só que nós não conhecemos, não temos articulações lá. Então, por exemplo, a rede que vocês têm de técnicos é muito maior do que a minha, entendeu? Mas temos essa intenção, sim, de fazer essa discussão lá com o pessoal de Cachoeira. Tem um pessoal, acho que é de Caonde também, do quilombo de Caonde, que produz azeite de dendê. Então, tem muitos territórios produtores que a gente precisa integrar essa discussão. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso, pedir a contribuição de vocês para facilitar, né, esses encontros lá com o pessoal do Engenho da Ponte, para que a gente, né, discuta, né, o assunto e veja a forma de viabilizar a participação de todos. Ou seja, dentro daquele território, as localidades têm que estar sabendo e ser beneficiadas desses produtos, entendeu? Da indicação geográfica. Conte com o apoio da Ascob, conte com o apoio também do ACR Ângelo para fazer essa articulação junto com Mara, junto com a Associação de Engenho da Ponte. Acho que vai ser de grande valor, importância a inserção dessa comunidade do município de Cachoeira dentro do IG, tá bom? Pronto. Passar para o Jefferson fazer algumas contribuições finais para a gente finalizar nossa live. Tá, já vou agendar. Eu quero agradecer novamente ao Cides e a Dailton pela belíssima palestra, pelo belíssimo bate-papo aqui com a gente. Dizer que eu e Edson, como entidade até de Ascob, junto com o Zé Mário, Jaciara, e junto com os ACRs, né, que falando especialmente de Ângelo, que é o ACR de Engenho da Ponte, a gente vai se comprometer, sim, a enquadrar o Engenho da Ponte no IG aqui do azeite do dendê. Eu acho que eles têm grande potencial, a gente tem um produto de qualidade, é preciso, sim, que eles se enquadrem. Agradecer mais uma vez, dizer que foi muito produtivo, foi uma tarde de muito aprendizado e conte com a Ascob e obrigado mais uma vez pela parceria aí. Perfeito, muito obrigado, Jefferson, a Edson, e a Dailton também. A Dailton a gente se encontra sempre, né? É um parceiro fantástico, foi o responsável aí por abrigar o nosso projeto, de entender o que queríamos, está nos ajudando muito, né, nas discussões, nas idas aos lugares. Eles têm um compromisso toda vez que eu vou a Valença, ele mais o Wallace da cá, a gente fez um trio que a gente vai percorrendo aí, então, e são discursos da realidade que vão sendo encaixados, né? Então eu acho que a perspectiva que ele traz é fundamental, a minha eu coloco também, e a gente vai trocando formas, né, de aumentar o conhecimento sobre essa realidade que a gente tem. Mas agradeço a Dailton pela sua existência, por aparecer e ter assumido a responsabilidade desse projeto junto com a gente. Muito obrigado. A Dailton quer fazer uma fala final, Dailton, as considerações finais? Boa tarde para todos vocês aí, e me coloco à disposição aí da equipe, precisando, pode chamar, o número continua o mesmo. Muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado a todos que acompanharam a nossa live e que a gente possa executar esse jeito. Grande abraço a todos, viu? Tchau, gente. Boa sorte. Grande abraço. Obrigado.